igrejas, e também ponderando as qualidades dessa igreja, a gente não pode só olhar aquilo que é ruim, né? Nós, seres humanos, nós somos muito expert em olhar aquilo que é ruim primeiro, né? Em fazer as críticas e depois olhar as qualidades e depois sim nós falarmos sobre as qualidades. Então nós vamos ver que essas igrejas, elas têm qualidades, elas têm defeitos, elas têm queixas que Cristo apresenta contra elas em alguns momentos, mas Cristo, você pode perceber que todas as vezes que ele apresenta uma queixa, essa queixa que Jesus ele apresenta, ele já traz o antídoto, ele já traz aquilo que a igreja precisa para poder consertar-se. Então isso é muito importante. Os irmãos estão com calor? Eu estou com frio. O calor vai ser durante a mensagem, o fervor, né? Aí a gente vai ficar com calor. Então, irmãos, nós precisamos ter bastante atenção que Cristo ele sempre apresenta uma queixa, ele já traz a solução do problema. Então, muitas vezes a gente apresenta só o problema. Mas o problema é esse. Mas e a solução? Cadê? Jesus, quando ele apresenta o problema, ele já apresenta a solução para que a igreja pudesse se corrigir, pudesse se melhorar, pudesse ser aperfeiçoada, para que ela pudesse vencer. E todas as igrejas terminam dessa forma, ele dizendo, e há o que vencer. Ele jamais vai falar que a igreja ela precisa vencer sem antes ensiná-la como ela vai vencer. Então nós vamos ver que aqui a igreja de Sardes, ela era uma igreja que, se nós pudéssemos falar sobre a característica preponderante, como fazemos e fizemos, melhor dizendo, nas últimas, nós vamos perceber que esta igreja é uma igreja que ela é viva, mas ela está morta. Jesus diz, vocês têm nome de que vives e estais morta. O que isso quer dizer? Que essa igreja ela tinha uma aparência de viva, mas na verdade era só aparência. A realidade dela era morte. Era uma igreja que aparentemente tinha vida, podemos até dizer uma igreja avivada, mas que de verdade no seu interior ela está morta espiritualmente. Então nós podemos perceber que essa igreja ela só tinha aparência, ela vivia só de aparência. Isso é muito sério, porque quando nós vivemos de aparência, nós não conseguimos apresentar solidez. A aparência ela é algo superficial. A aparência ela é algo mentirosa. É um perigo muito sério quando nós apenas aparentamos e não somos. Melhor do que aparentar é ser. E essa igreja ela aparentava que estava viva, mas Jesus disse que ela não estava viva, mas ela estava morta. E é interessante porque Jesus, quando ele vai se identificar à igreja, ele diz, isso diz o que tem 7 Espíritos de Deus. O que ele está querendo dizer quando ele fala sobre 7 Espíritos de Deus? O 7, os irmãos sabem, é o número da perfeição, é o número da plenitude. E quando nós olhamos dentro desse contexto, falando de uma igreja aparente, uma igreja só de aparência, uma igreja que parece que está viva, mas ela está morta, Jesus ele se apresenta dizendo, eu sou aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, ou seja, eu sou aquele que tem a plenitude de Deus. É como se ele estivesse dizendo assim, eu sou aquele que é a verdade. Para uma igreja mentirosa, porque apenas aparentava ser, mas não era, ele está dizendo, eu sou a verdade. Porque a verdade, ela só vai, ou melhor, a mentira ela só vai ser combatida com a verdade. Então Jesus está dizendo, se vocês são aparentemente vivas, mas vocês estão mortas, eu sou a verdade, eu sou a plenitude de Deus que vai trazer a correção para você deixar de ser de mentira para passar a ser de verdade. E ele diz, eu sou o que tem os 7 Espíritos de Deus e o que tem as 7 estrelas. E a gente já sabe, lá no capítulo 1 fala, quem são as 7 estrelas? As 7 estrelas são
os pastores das igrejas da Ásia. A revelação Jesus ele deu no capítulo número 1. Então ele está dizendo que este que tem os 7 Espíritos de Deus, a plenitude de Deus, aquele que é de verdade, ele além de ter essa característica, ele também tem as 7 estrelas. Ele tem os pastores, e os pastores são seus. E é interessante, por que ele está falando sobre isso? Eu fiquei imaginando, conjecturando que se ele é de verdade, ele está se apresentando a uma igreja que aparentemente está viva, mas está morta, é como se ele estivesse dizendo: eu tenho as 7 estrelas, os 7 pastores. Evidentemente que aqui ele não está falando sobre apenas a limitação de quantidade de pastores, mas eu entendo também, quando ele fala de 7, sobre essa plenitude, sobre essa verdade. É como se ele estivesse dizendo assim: eu sou aquele que tenho os pastores que são verdadeiros. E isso parece ser algo que nós precisamos pensar, porque hoje existem muitos falsos pastores. E não somente hoje, mas antigamente também, os falsos profetas, os falsos pastores, os falsos ensinadores. Então, em todo o tempo, na história da igreja, existiram aqueles que eram falsos pastores, falsos líderes, falsos mestres. Então você consegue entender que Jesus ele se identifica a igreja por uma igreja que tem uma aparência apenas de viva, mas está morta. Ele vai se identificar dizendo que ele é a verdade, que ele é aquele que tem a plenitude de Deus, ele é aquele que tem os pastores verdadeiros em suas mãos. Porque entenda isso, se você de fato é quem você é, Deus ele sempre estará com você. Deus ele sempre cuidará daqueles que são verdadeiramente seus. Porque tem gente que fala que é de Deus, mas não vive como tal. Tem gente que fala que é de Deus, mas não pratica como deveria praticar. A palavra de Deus não vive a palavra apenas de aparência, apenas nós estamos muitas vezes sendo falados aí fora exatamente por isso. Muitos pastores estão sendo mal falados, escandalizando a obra de Deus. Muitos evangélicos estão escandalizando a obra de Deus. E as pessoas elas veem os evangélicos, antigamente nós éramos conhecidos como os da Bíblia, porque nós andávamos com a Bíblia debaixo do braço, para cima e para baixo, onde nós estivéssemos. Antigamente as pessoas nos identificavam muito fácil quem nós somos, o que nós cremos, o que nós professamos e o que nós pregamos. As pessoas conseguiam identificar, hoje em dia já não conseguem mais. E antigamente as pessoas elas falavam: é crente, é evangélico, é pastor. As pessoas até vendiam fiado. Hoje em dia, se você falar isso, elas pedem sempre uma garantia, porque infelizmente os falsos, eles parecem que estão falando mais alto do que os verdadeiros. Mas eu louvo a Deus, porque aqui tem uma igreja que é de verdade, tem obreiros que são de verdade, e Deus ele requer de nós que nós sejamos de verdade. Quando nós somos de verdade, Deus cuida da gente, Deus ele abençoa, ele provê, ele manda aquilo que nós precisamos. Ele tem sempre a solução dos nossos problemas. Os problemas não nos engolem, os problemas não nos faz padecer, mas sempre Ele está com escape, Ele sempre envia aquilo que nós precisamos. A providência divina, ela sempre chega com aqueles que são de verdade. Ele diz: eu sei as tuas obras, eu sei as tuas obras, como ele repetidamente fala às demais igrejas. E quando ele fala sobre saber as obras, ele já fala: vocês têm nome de que vives, mas vocês estão mortos. Aí no capítulo 2, ou melhor, no versículo 2, ele vai falar sobre as características dessa igreja. Só que a forma como ele fala das características da igreja é trazendo também justamente a solução daquilo que eles deveriam fazer, para que eles não permanecessem mortos. Olha só a forma que Jesus ele se porta com a igreja de Sardes, na expressão da verbalização da revelação que ele dá
a João na ilha de Pátimos. Ele diz: sê vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. O que eu entendo com essas três expressões de Jesus no versículo de número 2? Que a igreja que ela está morta, primeiro, falta-lhe vigilância. Ele diz: sê vigilante. A igreja que está morta, está faltando nela vigilância. O que é ser vigilante? É ser cuidadoso. É você proteger aquilo que é mais importante. É você, como uma fortaleza, como um segurança, num condomínio, num apartamento, num prédio, numa casa, enfim. Eles precisam ser vigilantes, cuidadosos, zelosos. Eles precisam tapar as brechas. Ser vigilante é isso. A gente precisa tapar as brechas. A gente precisa ter os cuidados necessários para que o inimigo da nossa alma não invada a nossa alma. A gente tem que ter a vigilância para que a nossa mente ela não se corrompa, porque se a nossa mente se corromper, e se nós nos conformarmos com as coisas deste mundo e não renovarmos a nossa mente, nós seremos engolidos pelo mundo que nos rodeia. Nós precisamos perceber e entender que a vigilância, ela vai trazer para nós vida, ou podemos dizer que a vigilância, ela vai trazer a nós a precaução para que a morte não invada a nossa vida, a morte eterna, a morte que o diabo ele está tentando contra a sua vida todos os dias, porque o ladrão não vem senão para roubar, para matar e para destruir. Essa morte ele está tentando contra a sua vida todos os dias. Aí Jesus está dizendo a Sardes: sê vigilante. É como ele disse aos seus discípulos, os três, Pedro, Tiago, João: vigiai e orai, sejam vigilantes. A oração é necessária, é importante, tem que ser de maneira contínua. Você tem que orar incessantemente, mas também você tem que ser vigilante. Você precisa vigiar para que você não caia na tentação. Você precisa vigiar para que o inimigo da sua alma não encontre brecha para ele se andar com você, ao ponto de trazer a você morte e destruição. Ele está dizendo: em nome de Jesus, ser vigilante. O que está morto porque faltou-lhe vigilância. Segundo, ele diz: confirma o restante que estava para morrer. Ou seja, dentro daquele contexto existiam os que estavam mortos e os que estavam caminhando para a morte espiritual. Porque existe uma grande verdade: o morto ele sempre vai querer gerar morte nos outros. Como que o morto gera vida nas pessoas, se ele não tem vida? Você só pode dar aquilo que você tem, aquilo que você é. O morto, ele sempre vai tentar matar outras pessoas. É uma característica de quem está morto. Sempre levar morte para aquele que está ao seu lado, para aquele que está próximo de você. É uma preocupação isso. Porque se o vivo ele não influencia os mortos, o morto vai influenciar os vivos. Ou os que estão moribundos, os que estão vivos mortos. É preocupante, irmãos e irmãs. Tem uma frase de Martin Luther King, né, que ele fala que o que preocupava ele não era a fala dos maus, mas o que preocupava ele era o silêncio dos bons. Então, se você não influenciar para o bem, vão influenciar para o mal. Se você não gerar vida nas pessoas, aqueles que estão mortos vão gerar morte nas pessoas. E nós não podemos permitir isso. Como nós vamos combater isso? No poder da palavra. É a palavra que vai dar vida. É nós falarmos de Jesus, porque Ele é a verdade e Ele é a vida.
Nós precisamos anunciar aquilo que Cristo ele pode fazer, porque uma das coisas maiores, ou podemos elencar dizendo que a maior bênção que Ele nos deu, foi justamente nos dar vida. Se nós estávamos antes julgados à morte eterna por causa da queda adâmica, agora nele, em Cristo, Ele nos vivificou, como diz o apóstolo Paulo aos Efésios. Ele nos deu vida e nos deu vida com abundância. Então, no lugar da morte, para aqueles que estão em Cristo, não vai reinar a morte, mas no lugar da morte, quem está em Cristo vai gerar vida em nome de Jesus. Você é um portador desta vida que você recebeu de Cristo, e sendo um portador, você também é um proclamador, e você é aquele que também leva a vida onde você chega. Se você chega no lugar que tem morte, você vai chegar e vai trazer vida, como Jesus fez com a filha de Jairo. Ele chegou lá, ela estava morta, mas quando ele chegou, ele disse: Talita cumi, menina, levanta-te. Assim que Deus faz também na sua vida. Onde você chegar, Deus vai dar vida. Se lá está escasso, Deus vai fazer dar resultados, frutificar, porque é onde você colocar os teus pés está a presença do Espírito Santo na sua vida. E se tem o Espírito Santo, Ele é o agente vivificador. Ele vai dar vida aonde tiver morte, porque a morte não vai imperar, mas o que vai imperar é a vida que está em você, que é Cristo na sua vida. Então tinha mortos e aqueles que estavam para morrer. E ele diz, por fim: porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então, se uma das características de quem está morto é a falta da vigilância, se a segunda característica daquele que está morto é querer gerar morte em outros, a terceira é que eles não faziam obras excelentes. Porque aquele que está morto, ele não consegue desempenhar uma obra excelente diante de Deus. Achei as tuas obras que não estão perfeitas diante de Deus. Tem obras, não falta ali obras. Ele não está dizendo que não tinha obras. Ele está dizendo que essas obras, elas não eram perfeitas diante de Deus. Elas não eram agradáveis a Deus. Elas não eram excelentes. Meus irmãos e irmãs, tudo que fazemos e devemos fazer na obra de Deus tem que ser com excelência, tem que ser de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. A gente não pode fazer pela metade, a gente não pode fazer de qualquer jeito, a gente não pode empurrar com a barriga, a gente não pode se esconder daquilo que Deus quer que nós façamos. A gente precisa estar de corpo, de alma e de espírito. Não é só de corpo. Precisamos estar de corpo, de alma e de espírito, de maneira integral, completa. Se o próprio Deus se manifesta, a igreja dizendo que Ele é a plenitude de Deus, a completude, Ele é tudo aquilo que é completo. Deus, Ele não se manifesta aqui dizendo da parcialidade, não, Deus não é parcial, Deus é total, Ele é integral, há nele a plenitude, e de igual modo Ele requer que nós sejamos também totais. Não parciais, eu estou mais ou menos, não, ou está ou não está. Já a igreja, nós vamos falar isso mais para frente, né, sobre aquele que está morno, ou frio ou quente. Se estiver morno, eu vou vomitar da minha boca, diz Jesus. E assim nós podemos entender também quando se refere às obras. Nós precisamos fazer, se recebemos, façamos. Se Deus nos colocou responsabilidade, que façamos com excelência, com êxito, que não seja relaxadamente, mas que seja com verdade, que seja com legitimidade, que seja com excelência, porque a igreja que está morta, elas sempre farão obras que não são perfeitas diante de Deus. Se essas três características estiverem nos alcançando, se nós está faltando vigilância, se nós queremos gerar morte nos outros, e se em nós não há obras excelentes, é noite de reflexão para que a gente possa modificar o nosso caminho, para que a gente possa fazer como o GPS nos manda muitas vezes quando erramos o caminho, fazermos recalcular a nossa rota. Mas graças a Deus que
Quando essas características nos alcançam, Deus ele sempre tem uma palavra de correção, porque Ele sempre vai corrigir aquele que Ele ama. E no versículo 3 ele diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrependa-te. Porque ele refere-se à igreja, porque existe uma diferença entre nós e o mundo, sabe qual é? É que o mundo erra porque não sabe o que é certo. O mundo erra porque falta-lhes constantemente a palavra do que é certo. Agora nós, a igreja, que estamos culto após culto, se nós continuarmos no erro, mesmo Deus nos falando, nos alertando, me desculpe, mas nós estamos dando murro em ponta de faca, e a gente não vai conseguir obter êxito naquilo que estamos buscando, estando na igreja. Só vamos ter êxito se nós ouvirmos o alerta de Deus. Jamais vamos transferir: essa palavra era para fulano, para ciclana que não veio hoje. Não, é para nós que aqui estamos. A palavra ela sempre vai trazer a nós alerta, ela sempre vai trazer correção, a palavra sempre vai trazer exortação, consolo e edificação. E ele diz: lembra-te do que tens recebido. Olha que coisa maravilhosa, você vem num culto como esse entregar a Deus o seu culto, mas segundo ele está dizendo a Sardes, você também tem recebido de Deus. Deus tem te dado. Glorifica a Deus porque Deus tem te dado. Deus tem provido a você. Você tem recebido. E ele diz: além de receber, vocês também têm ouvido, porque Deus fala constantemente. Deus usa os preletores para falar constantemente, e às vezes a palavra ela entra por aqui e sai por aqui, mas a palavra não tem que entrar por aqui e sair, não. Ela tem que entrar e ela tem que permear dentro do seu coração, e ela tem que estar escondida dentro do seu coração, para você não pecar contra o Senhor. Ele está dizendo: vocês recebem, vocês ouvem a palavra, agora vocês precisam guardá-la, vocês precisam escondê-la, porque se vocês receberam, se vocês ouviram e se vocês guardaram, vocês vão se arrepender. Não é possível, né? Ouve, ou melhor, recebe, ouve, guarda e não se arrepende. A gente precisa fazer essa autoanálise. A gente precisa guardar. A gente precisa arrepender. O que é arrepender? É metanoia, é mudar de mente, é transformar a sua mente. Quando você transforma a sua mente, você passa a fazer as coisas diferentes. Você não repete os erros. Você mudou a mente, a sua mente agora é uma outra. Você caminha agora debaixo de uma mente nova. A mente, ela conduz a movimentação do nosso corpo, dos nossos membros. A mente, ela conduz o que vamos falar, ou deveria, né? Conduzir o que falamos. A mente, ela conduz aquilo que vamos olhar. A mente conduz aquilo que vamos fazer. A mente conduz os nossos hábitos. Olha só que interessante. E o que ele está dizendo: quando vocês recebem, vocês ouvem, vocês guardam, vocês precisam se arrepender. Aí ele diz na continuidade do versículo: e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Olha só, sabe o que é isso? Juízo de Deus. Uma hora Deus chega, uma hora Deus ele chega, e eu quero dizer algo para você, que a misericórdia de Deus todo dia te alcança, mas vai chegar uma hora que essa misericórdia não vai ter mais. Ele está dizendo: vocês recebem, vocês ouvem, vocês guardem, vocês não se arrependem, vai chegar o momento que eu vou vir como vocês, e eu vou vir como um ladrão, ou seja, de surpresa. Eu vou vir como um ladrão, e você não saberá a hora que eu vou vir sobre você. A gente precisa entender que a misericórdia de Deus ela é maravilhosa, que o amor de Deus ele é imensurável, é grande, mas também que existe um momento em que Deus ele chega e ele dá aquela pancada, né, na nossa coxa,
para a gente poder aprender com os nossos erros. Existem os momentos onde nós vamos, de tanto insistirmos no erro, nós vamos de algumas formas sofrer pelas nossas ações. Iremos receber as consequências dos nossos atos. Nós precisamos compreender que Deus, Ele é amor, mas Ele também é juízo. Não podemos apenas olhar o amor de Deus e desprezar o juízo do Senhor. Não podemos receber todo dia uma palavra de vida e continuar morto. Não podemos viver uma vida dispersa na presença do Senhor. Nós precisamos estar atentos, alertas, porque Deus, Ele está nos dando mais uma oportunidade. Se ainda Ele não veio como um ladrão, entenda, é tempo de você ainda se arrepender, de você receber, de você ouvir, de você guardar e de você se arrepender, porque Deus, Ele ainda tem te dado a oportunidade. É como Paulo diz aos Efésios: desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, porque Cristo, Ele te trará esclarecimento. É tempo de nós despertarmos desta mornidão espiritual. É tempo de nós despertarmos, de não estarmos mais, como ele diz, mortos, mas nós precisamos nos despertarmos estando vivos na presença do Senhor, vivos na oração, vivos na santificação, vivos no jejum, vivos na consagração, vivos nos cultos, vivos aonde nós estivermos. Nós somos uma chama viva de Deus. Não podemos ser mortos, moribundos espirituais. Não podemos ser moribundos nesta terra, mas nós temos que ser luz, sal. Nós temos que influenciar, nós temos que mostrar para aqueles que estão lá fora que nós a vida, e essa vida ela é abundante, ela extravasa para alcançar outras pessoas que estão mortas, e ao elas verem que somos vivos e estamos vivos, elas também quererão e elas serão vivas pelo poder do Evangelho através da sua vida, porque o Evangelho de Deus, ele é o poder de Deus para a salvação, para dar vida àqueles que creem. Mas tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Eu acho maravilhoso que Deus, Ele sabe sempre diferenciar os que são seus, os que não são, os que são de verdade, os que são de mentira. Num aglomerado de pessoas, Deus, Ele consegue perceber quem é o joio e quem é o trigo. Eu posso me fingir muito bem diante de vocês, mas diante de Deus, Ele tem os olhos como uma chama de fogo, como nós falamos na igreja anterior. Ele penetra, Ele consegue enxergar mais oculto da nossa alma. Como eu disse terça passada, Ele conhece mais nós do que nós mesmos. Ele conhece os nossos pensamentos, as nossas intenções, as nossas formas de falar, de pensar e de agir. Ele sabe daquilo que nós temos e daquilo que nós somos. E Ele está dizendo no versículo 4 que sim, tem os mortos, mas também em Sardes tem aqueles que não se contaminaram, porque sempre haverão os remanescentes, aqueles que estão e de fato estão vivos, não aqueles apenas que aparentemente são vivos ou estão vivos, mas aqueles que de fato são vivos. E nós precisamos ter um cuidado muito grande por isso, que é nós não banalizarmos, e que é também nós não acharmos que só tem mortos, porque tem gente que se acha que tem muita vida e fica falando, né? Não, eu sou vivo. A igreja é tudo morta, né? Arrogância espiritual, se assim eu posso dizer, né? Não, eu sou vivo. Esses daí são todos mortos, né? Apenas juízes, né? Esses são. Se colocam no papel de juízes. Não. A gente não vai apontar. Deus sabe quem é vivo e quem não está vivo. Deus sabe quem está vivo e quem está morto. E você não vai ficar apontando quem está morto, não. Você vai orar para que Deus dê vida àquele que está morto. E você não vai ser aquele que vai
deixar ele morrer, e você não é daquele que vai torcer para ele morrer, não. Você é daquele que vai estender a mão, e a mesma vida que está em você tem que estar nele. Você está enxertado na videira verdadeira, você vai querer também que ele fique enxertado na videira verdadeira, para que ele seja de verdade, para que nele há vida. Nós somos esses que queremos que outros sejam alcançados, que queremos que outros recebam vida, que queremos que outros sejam abençoados, porque esses, Jesus fala que existem na igreja de Sardes os que não contaminaram as suas vestes e andarão com ele de branco, porque são dignos disso. Que nós sejamos, igreja, pela misericórdia e pela graça de Deus, estes do versículo 4, que não se contaminaram as suas vestes e que andarão de branco, porque nós seremos dignos disso. O versículo 5 ele diz: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. É daqui que surge o nome no livro da vida, o nome daqueles que são salvos. É nesse contexto, daqueles que aparentemente estavam vivos, mas não estavam. Ele diz: ao que vencer. Mas só vai vencer quem são esses? Os que se mantiverem vivos. Quando nós olhamos lá em Abacuque, o profeta orando, dizendo, aviva, Senhor, a tua obra, é perceptível que entre os significados ali dessa palavra está manter-se vivo. Se outrora estava faltando vida, agora vai ter vida. Só que quando nós pedimos para que Deus avive a obra, não é uma coisa momentânea. Esse avivamento, ele não pode ser momentâneo. O avivamento não pode ser apenas num culto, o avivamento não pode ser apenas numa ocasião. Não. O avivamento, ele tem que ser um estilo de vida nós. Todos os dias somos avivados. Ah, pastor, mas a luta é grande. Não, mas não estou falando de você não passar por luta. Não estou falando de você não ter em algum momento estar baqueado por causa de uma situação, estar cabisbaixo por causa... Não estou falando disso. Estou falando da gente entender que a gente tem que estar avivado todo dia. É isso que Deus quer de nós. Que o vencedor é aquele que de maneira nenhuma foi riscado o nome do livro da vida. Você consegue entender isso? De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Como que eu faço, pastor? Então, para que o meu nome não saia do livro da vida, é só você se manter vivo. É como diz o profeta, oração do profeta Abacuque sob forma de canto: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. Se você quer vida, então você tem que manter uma vida de oração. Se você quer vida, então você tem que manter uma vida de leitura diária e de cultos de ensino como esse. É culto de ensino que dá vida para crente, é escola dominical que dá vida para crente. E todo culto deveria também ter palavra de Deus para dar vida para os crentes que estão ouvindo. Oração da vida, palavra da vida, e temor ao Senhor também traz avivamento. Pastor, eu achei que avivamento era apenas eu, de alguma maneira, comprar um objeto ungido para eu poder barganhar com Deus para receber algo. Eu achava que avivamento era somente quando tinha aqueles pregadores que falam que nem radialista, com voz forte e voz de trovão. Eu achei que avivamento, pastor, só tinha em campanha. Avivamento só tinha, pastor, em congressos. Não. Avivamento tem todo dia para a sua vida. Se você
orar, se você ouvir a palavra, se você temer ao Senhor, Deus Ele vai te dar avivamento todo dia. Você vai viver avivado, você vai viver avivado, você vai ter uma vida avivada, você vai manter vivo na presença do Senhor, porque se você manter-se vivo, diz o Senhor Jesus, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Se coloque de pé em nome de Jesus. E confessarei o seu nome. João, Maria, Isabel, Rodrigo, Ricardo. Ele está dizendo: confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. É a salvação que nós receberemos completa. Nós somos salvos, a Bíblia fala que nós somos salvos, mas esta salvação ela precisa perdurar até o fim da nossa vida, para que sejamos completamente salvos. Nós não podemos de maneira alguma ter o nosso nome riscado no livro da vida. Em nome de Jesus, receba a vida nesta noite para você não perder a salvação. Receba a vida dos céus, esteja no ramo, esteja ali enxertado, esteja ligado na videira verdadeira. Não deixe que nada tire vida da sua vida, não deixe que nada faça você morrer na presença do Senhor. Mas pastor, eu estou morrendo por causa do pastor, eu estou morrendo por causa do problema, eu estou morrendo por causa do diabo. Comece a olhar para dentro de você, para fazer correções, porque o diabo não tem poder para roubar a sua espiritualidade, o diabo não tem poder para você poder perder a sua vida espiritual, o pastor não tem poder para te derrubar e para tirar a sua espiritualidade. Isso é apenas transferirmos a responsabilidade. Eles podem até fazer isso, mas se você deixar, mas nesta noite você não vai deixar, você vai ser vigilante, você vai tapar as brechas e ninguém vai conseguir te matar, porque você está em Cristo, e em Cristo sempre vai ter vida, e essa vida ela é abundante, e nada vai tirar você de ter vida na presença do Senhor. Não tem nada que pode tirar a vida que está em você. Não tem ninguém que tem o poderio de tirar vida de você, mas se você não vigiar, você pode deixar que essas coisas entrem, causando morte e dano na sua vida espiritual. Mas em nome de Jesus você vai estar blindado nesta noite, revestido pelo poder de Deus, revestido de toda a armadura de Deus, como Paulo diz aos Efésios: seja revestido em nome de Jesus. Deus está revestindo o seu cabeça, Ele está revestindo o seu coração, Ele está revestindo a sua cintura, Deus está revestindo a sua canela, Ele está revestindo os seus pés, Ele tem proteção da ponta dos teus pés até o tampão da sua cabeça. Ele te protege, Ele te, nesta noite, municia também. Ele te dá e te faz lembrar que você tem a espada do Espírito para guerrear a palavra de Deus. Você tem o escudo da fé para se proteger, e você vai vencer, porque você está vestido, você está revestido de toda a autoridade dos céus. Receba a autoridade de Deus, receba poder, receba virtude, receba unção, porque em você a vida é vida com abundância. A morte não vai reinar, mas é vida que vai reinar. A vida vai reinar na sua casa, a vida vai reinar no seu casamento, a vida vai reinar na sua profissão, no seu trabalho, a vida vai reinar no meio dos seus filhos, a vida vai reinar no meio dos seus familiares. Tem vida para o seu ministério, tem vida para a congregação, tem vida para a congregação. Pastor, eu achei que ia acabar, ia terminar. Não, tem vida. Deus restaura nesta noite e dá vida, tira o cenário de morte e traz o cenário de vida, porque este Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos e do que pensamos, e Ele transforma todo ambiente negativo
em ambiente de bênção, de benefícios, daquilo que só o Senhor Deus, Ele pode fazer na sua vida. Feche os teus olhos, ore comigo. Senhor Deus e Pai, diante da tua palavra, profetizamos vida ao teu povo, vida, Senhor, à tua igreja, vida ao ministério dos teus,